Olá, reconectar, por favor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, meu querido? Quero lhe convidar, minha querida, para estar comigo nesta segunda-feira, adorando ao Senhor, prestando o nosso culto a Ele. Como diz Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, como eu estou aqui, para que possais render culto a Deus, que é o nosso culto racional a Deus. E não vos conformeis, não vos amoldeis ao mundo, mas renovai-vos na mente do Espírito. E o crente só pode ser renovado através da palavra, da leitura da palavra, da prática da palavra, querido. Então, eu quero trazer dois textos, confrontar dois textos ou contextualizar dois textos da palavra de Deus que está no Novo Testamento. O primeiro aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, querido, e depois o outro no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Mateus, mas eu vou especificamente ler o texto de Marcos, capítulo 4, também, e vamos contextualizar. Porque nós devemos levantar orações. Paulo dizia, quero que todos vocês orem pela humanidade. Quando ele fala por todos os homens, ele está falando da humanidade, não só homens, mulheres, crianças. Então, devemos orar, o papel do crente é orar por ele. Em que sentido? Em que prática? Para que ou por que orarmos? Devemos orar somente pelos doentes? Devemos orar somente pelos perdidos? Ou devemos orar também por aqueles que já alcançaram a graça e que sofrem conosco nesta jornada da vida, carregando a cruz? Devemos sempre pedir a Deus que acampe-se ao nosso redor e que envie seus anjos para a nossa proteção, que nos dê força, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento na sua palavra. Então, quero convidar a você para depois também estar no YouTube, querido, lá no meu canal, @Edinaldo Alves dos Santos, tudo minúsculo, 8751. E eu hoje de manhã falava com o Senhor, com o seu Espírito que é presente em mim. E quando eu partir, será que alguém tomará o meu lugar? Será que os meus vídeos falarão às pessoas? Se hoje poucas pessoas vão lá no canal e ouvem a palavra, imagina quando eu partir. Será que o YouTube vai tirar meus vídeos, os meus sermões, os ensinamentos que vos presto aqui, né? De modo que, desde já, eu faço orações para que a palavra de Deus permaneça viva e eficaz no meio de vocês. Porque este é o meu dever, é o dever de todo crente, interceder para que o homem possa se converter, para que o homem possa receber a graça. Nós não devemos ser egoístas, querendo somente para nós. Há alguma parte dos calvinistas que dizem, eu não vou pregar mais porque Deus já escolheu aqueles que vão para o inferno e aqueles que vão para o céu. Então, aqueles a quem Deus escolheu, Ele vai chamar, Ele vai justificar, Ele vai santificar. Mas não é bem assim. A escolha de Deus é na pessoa de Cristo. Não é
escolha absoluta de Deus escolher o João para ir para o céu e o José para ir para o inferno. Não é bem assim. Eu ouvia o pastor Hernandes Dias Lopes dizer: tem muitos crentes que acham que eles são salvos porque Deus sabia que ele ia crer. Então isto é obra. Não, isto não é obra, querido. E Deus sabia, sim. Deus é onisciente, ele sabe todos aqueles que lhes pertencem. A palavra de Deus diz que Jesus conhece todo aquele que lhe pertence. Então Jesus me conheceu ainda no ventre da minha mãe, quando eu era uma substância sem forma. Então Jesus Cristo, ele é onisciente e sabe sim. E ele sabia que eu ia me arrepender, ele sabia que eu ia receber a graça, ele sabia que eu ia permanecer, né? Então Deus sabe todas as coisas, mas esta minha permanência, ela não é de mim, de minha vontade, mas da vontade de Deus. É isso que devemos entender. A minha perseverança, a minha fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então Deus sabia porque ele é onisciente. Então ele me escolheu porque ele sabe a qualidade do barro que ele lida, assim como o oleiro, né? Aquele que faz o vaso, ele conhece o tipo de liga, o tipo de barro que presta para fazer panela, vasos, jarros, pratos, etc. Então Deus é onisciente. Deus sabia sim que eu ia crer, Deus sabia que eu ia me arrepender, Deus sabia que eu ia pregar o evangelho, que ia demorar, que eu ia dar trabalho, que eu ia demorar, mas que no final eu ia servir a Ele, porque Ele me moldou, Ele me fez assim, ou seja, Ele me açoita, como diz Hebreus, porque Deus açoita a quem ama e disciplina quem recebe. Se alguém está sem disciplina, sem açoite, é porque não é filho, é bastardo, diz o escritor aos Hebreus. E um texto muito ideal e atual que eu acho é de 1 Samuel 7, quando Deus diz a Davi que Salomão ia pecar, mas que ele ia açoitá-lo com vara de homens e com os açoites dos filhos dos homens. Contudo, a minha benevolência, a minha graça, não retirarei dele como a retirei de Saul. Então ali nós vemos a onisciência de Deus, né? Deus dizendo a Davi que ia açoitar Salomão, que Salomão ia pecar, mas que ele não ia retirar a sua graça de Salomão, querido. Por isso é que nós devemos orar, interceder pelos homens, porque nós não sabemos quem é que vai crer, né? Nós vamos ver na questão da parábola da semeadura, né? Que nós vamos ouvir lá em Marcos, que eu vou ler para você depois, mas eu quero ler aqui o que Paulo quer falar sobre levantar orações sobre todos os homens. Então ele diz aqui, 1 Timóteo capítulo 2, em verso 1, admoesto-te, pois, ele está falando a Timóteo, também a nós, antes de tudo que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, ou seja, pela humanidade inteira, não é só por um homem, né? Quando ele fala por todos os homens, ele está falando por todas as mulheres, por todas as crianças, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável a Deus, né? Nosso Salvador, que Ele quer que todos os homens se salvem, se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem,
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Eu fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, é preciso estar consagrado, é preciso estar sem pecado, né? Porque muito vale a oração do justo. Então, Paulo diz aqui que nós devemos levantar mãos santas, né? Sem ira, sem raiva, sem contenda, que do mesmo modo as mulheres se vistam, atavinhem em traje honesto, com pudor, com modesta, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres santas. E aí eu pego essa deixa para dizer que eu tenho visto alguns vídeos de mulheres que se dizem pastoras, e elas se vestem de um modo tão extravagante para mostrar o corpo, para mostrar a sua beleza. Ou seja, elas não estão interessadas em pregar o evangelho, elas estão interessadas em receber aplausos, em ganhar seguidores. Então são mulheres que se vestem de modo extravagante, que falam, que gritam e que colocam penduricalhos, pulseiras, vestidos transparentes, etc., né? E escandaliza o evangelho do Senhor. Então, uma coisa, querido, eu via, um homem no Facebook postou o seguinte vídeo, ele, a mulher e o filho, Senhor, abençoa essa pessoa que está vendo o meu vídeo, dá-lhe graça, dá-lhe amor, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo. Então, eu dizia, Senhor, será que é certo eu fazer isso, eu chegar e fazer uma oração sem conhecer a pessoa? Sim, Paulo está dizendo que eu devo orar por todos os homens, mas nós temos que ver o contexto aqui de todos os homens. Por que Paulo fazia as orações? Então, o comentarista, ele vai dizer aqui, no comentário dele, capítulo 2, né, e verso 1. Embora Deus seja todo-poderoso, onisciente, ele decidiu deixar que nós, homens, o ajudemos a mudar o mundo com nossas orações. A maneira como isso funciona é um mistério para nós, por causa do nosso entendimento limitado. Mas é uma realidade. Paulo baseou sua instrução a respeito da oração por todas as pessoas, né, na sua convicção de que o convite de Deus para a salvação se estenda por todo mundo, igualmente a todas as pessoas. A palavra todos capta a natureza do Evangelho. O mundo que Deus ama inclui todas as pessoas. Está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama como indivíduos a quem ele conhece intimamente. Salmo 139. Paulo nos incentiva a orar por todos os homens. Nossas orações fervorosas terão resultados poderosos. Tiago 5,16. Devemos orar pelas pessoas que ocupam posições, autoridades, né? Para que suas sociedade ajude na transmissão das boas novas. A instrução de Paulo de que devemos orar pelos reis é notável, considerando que Nero, um governador notoriamente cruel, era imperador nessa época, no ano 54 depois de Cristo. Quando Paulo escrevia essa carta, a perseguição era uma crescente, né? Posteriormente, quando Nero precisou de um bode expiatório para o grande incêndio, né, que destruiu Roma, ele culpou os cristãos. Por esta razão, ele culpou os cristãos romanos para tirar o foco de si mesmo. Então, irrompeu a perseguição por todo o Império Romano. Não apenas eram negados cristãos alguns privilégios na sociedade, como também alguns
eram publicamente esquartejados, queimados vivos, né? Então, querido, eu, por exemplo, eu posso dizer com toda propriedade que eu sempre fui perseguido como um cristão na minha trajetória de trabalho, quando eu trabalhei em Brasília. Então eu era perseguido porque eu não participava daquelas festas dos incrédulos, das bebedeiras, das glutonarias. Então, certa vez eu falei com a minha chefe e com o meu chefe porque que eu tinha aprendido, tinha estudado, e pessoas que não sabiam nada eram, como se diz, elevadas de cargo, né? Eram remuneradas com mais salário, atingiam cargos superiores. E eu, com tantos anos, 10 anos de trabalho, não atingia. Então ele disse, olha, mas você fica no seu mundinho de crente, você não participa das nossas festas, você não conversa conosco, você é sempre isolado, você não participa das nossas festas, das nossas bebedeiras, né? Dos nossos, das nossas tardes ou noites de coquetéis, né? E por isso você não ganha notoriedade, você está sempre excluído, porque você não vem para o nosso meio. Então, eu sempre fazia como Daniel, me separei daquelas festas, daquelas comilanças, glutonaria, para me reservar a palavra de Deus. E em todo lugar, em Boa Viagem, quando trabalhei na prefeitura, e até me xingaram de ladrão, eu nunca roubei um centavo da prefeitura, mas sempre diziam que eu roubava, que eu mentia, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Ou seja, eu era sempre um perseguido, eu era sempre um excluído. E foi assim que Nero fez, né? Perseguindo os cristãos. Olha, esses cristãos foi quem tocaram fogo em Roma. Mas o que eu quero confrontar com você nesta manhã de segunda-feira, querido, por que Paulo diz que nós devemos orar pela humanidade, pelos homens, para que eles cheguem ao bom senso, para que eles conheçam que Jesus é Deus homem, é Deus quem se encarnou. Deus não é homem que se fez Deus, mas, aliás, Jesus Cristo não é homem que se fez Deus, mas Jesus Cristo é Deus que condescendeu, que se manifestou em carne. Ele é Deus que se fez homem e que esteve no nosso meio, como diz Hebreu, assim como os filhos participam da carne e do sangue, Cristo também participou da carne e do sangue para que pudesse morrer e através da sua morte destruir aquele que tem o poder da morte, Satanás. Então, Deus, sendo Deus, não podia morrer, mas ele se fez homem, como diz Paulo aos Romanos, naquilo que a lei não podia salvar, porque os mandamentos que Deus criou são santos e bons, e até hoje muitos, a CCB e outras igrejas dizem que Adventista, Testemunho de Jeová, dizem que nós temos que guardar o sábado, se não guardar o sábado, iremos para o inferno. Mas, querido, a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus mediante a fé no sacrifício de Cristo. Então, quer eu guarde ou não o sábado, eu serei salvo. Ou eu fui salvo do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado e serei definitivamente salvo da morte, né? Ressuscitarei e receberei de Cristo um corpo celestial. Paulo diz que se o Espírito de Deus habita em mim, então esse mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus vivificará o meu corpo mortal. Ele me dará vida eterna, ele me dará um corpo celestial, um corpo incorruptível, um corpo imortal, né? Então esta é a minha fé que vence o mundo, diz João. A nossa vitória é a nossa fé, a fé em Cristo. E Hebreus vai dizer que fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que eu não vejo.
mas que eu tenho certeza que vai acontecer. Agora veja bem, o que eu quero confrontar. Como eu dizia, devo eu orar por todos os homens? Mas que tipo de homens, querido? Há tantos homens perversos, mentirosos, enganadores, né? Homens cujo desejo cruel é de matar, é de roubar, é de mentir, é de destruir. Então, devo eu orar por essas pessoas? Paulo disse que eu devo orar por toda a humanidade para que ela seja convertida, para que ela se arrependa, creia na salvação, creia na verdade, no Evangelho, nas boas novas. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então Paulo está dizendo que nós devemos levantar mãos santas e dizer: Senhor, tem misericórdia desse povo incrédulo. Tem misericórdia deste povo feiticeiro, macumbeiro, né? Essas pessoas que vivem nos centros de terreiros, no candomblé. Os deuses deles são os orixás, né? São entidades espirituais da maldade. Paulo diz que essa é a nossa luta. Nós devemos lutar contra as potestades da maldade, os poderes espirituais da maldade, contra poderes e potestades da maldade. Ou seja, espíritos de demônio, espíritos da maldade, da feitiçaria, espírito da mentira. Devemos estar orando contra eles para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas conheçam a verdade. Como diz o Senhor Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas veja bem o que Jesus fala aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E aí nós vamos parafrasear alguma coisa. Então Jesus diz assim: e outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar da Galileia. E ajuntou-se ali uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco. Ele entrou no barco de algum pescador que estava sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. O que é parábolas? Parábolas, querido, é uma narrativa curta ou longa da vida natural, né? Para fazer uma comparação, colocar uma coisa ao lado da outra e dali tirar uma lição espiritual. Há muitos que querem interpretar a parábola palavra por palavra, ou seja, versículo por versículo. Então, não devemos fazer isso, isso é perigoso. Eu tenho uma anotação aqui na minha Bíblia, vou tentar encontrar aqui para ler para você, querido, onde eu anotei porque achei muito interessante, quando ele fala da questão da parábola, né? Parábola. Colocar uma coisa ao lado da outra com vista a uma comparação. É uma narrativa longa ou curta, retirada das circunstâncias naturais humanas, cujo objetivo é expor uma lição espiritual. O ouvinte tem que entender a analogia para receber a instrução. Mas existem dois perigos que nós devemos ter muito cuidado em não cometê-los, queridos, né? Que nós devemos evitar. Ao interpretar uma parábola nas Escrituras, primeiro, nós devemos ignorar as características importantes da parábola. Então, este é um perigo. Primeiro, ignorar as características importantes da parábola. Segundo perigo, tentar fazer com que todos os detalhes significam algo, que significa alguma coisa. Então, devemos evitar esses dois perigos, né? Vou repetir. Primeiro, você não pode ignorar as características importantes da parábola. Segundo, você não deve tentar
fazer ou interpretar todos os detalhes da parábola. Você não deve buscar essa interpretação integral, né? Porque não é bom, é perigoso, né? Então Jesus, quando falava aqui em Marcos, ele diz, então Jesus se assentou, toda a multidão ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E lhe trazia o seu ensinamento, as suas doutrinas. Então Jesus dizia assim, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que ele semeou, uma parte caiu no caminho onde as pessoas passavam. E vieram as aves e comeram a semente. Outra parte da semente caiu sobre os pedregais, um terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, então o sol deu e queimou, porque não tinha raiz. Então, esta segunda parte caiu no terreno pedregulho, e até nasce, né? Então, veja bem, a outra parte caiu em espinhos, e cresceu, mesmo assim, sufocadas pelos espinhos, e não deram fruto. Então, a semente nasceu mesmo entre os espinhos, mas não deu fruto. A outra parte caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu a 30, outro a 60, outro a 100. Então, veja que a produção nem sempre é 100%. Tem parte que produz 30, outra 60, outra 100%. E quando se achou só com os seus discípulos, né, junto com ele, com os 12, eles interrogaram acerca da parábola que Jesus disse do semeador. E Jesus disse, a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola. Você entende aqui? Ou seja, Jesus disse, olha, as vocês que eu escolhi, as pessoas a quem Deus escolheu, então Deus fala claramente. Deus me falou claramente que Jesus Cristo é Deus que se encarnou e que a Trindade não é 3 pessoas. A Trindade é um termo que Tertuliano usou para nos fazer compreender a administração de Deus ou a gerência de Deus no mundo que ele criou. Como Deus age, como Deus administra, né? Todas essas coisas, né? O salmista, no Salmo 103, ele vai dizer, se tu cortas a respiração dos peixes, eles morrem, mas logo tu envias o teu espírito e eles são criados aos milhares. Você entende? Então Deus está sempre em atividade, querido. Como dizia um certo pastor lá em Moviais, tem muita gente que acha que Deus criou o mundo e colocou no piloto automático. Não, Deus está agindo sempre. Jesus Cristo está intercedendo sempre por nós. Ele está à direita de Deus, ele é o nosso advogado, diz o apóstolo João, né? Então, ele está sempre em atividade, ele está sempre administrando, agenciando. Então, este modo que Tertuliano e que Calvino concordou das 3 pessoas na economia, porque ele achava que as pessoas iam entender melhor como Deus age, como Pai, como Filho e como Espírito. E aí criou as 3 pessoas. Na verdade, não existe 3 pessoas, há um só Deus e um só Pai e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não são 3 pessoas, querido, porque senão seria 3 deuses. Eu já falei sobre isso. Nós devemos discernir o que é pessoa e o que é natureza. Jesus Cristo é a única pessoa de Deus, é a expressão exata de Deus, diz Hebreus. E ele vai dizer ao discípulo, se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai, e quem tem o Pai, tem o Filho. Não crês nas minhas palavras? Pois creiam nas minhas obras, porque as obras que faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Então Jesus Cristo provou que ele é Deus. É Deus
que se esvaziou, é Deus que se fez homem, é Deus que se encarnou. Então ele não é filho biológico de Maria, ele é filho de Deus, ele é filho do Espírito eterno de Deus. E o anjo, quando apareceu a Maria, ele não disse, olha Maria, tu vai gerar um filho, não. Ele disse, salve agraciada, porque você vai conceber do Espírito, você vai dar à luz, é diferente de gerar. E aí Maria ficou perturbada porque não sabia, como é que isso vai ser, Senhor? Eu nunca transei com um homem. Maria sabia que para engravidar tinha que transar com um homem, claro. E o anjo diz a ela, não Maria, o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo. Então veja que o anjo não diz que ela vai gerar. O anjo diz que aquilo que vai ser gerado em você, aquilo que vai ser gerado em você é do Espírito Santo. E o mesmo anjo aparece a José, dizendo a José, o que foi gerado nela não é dela, não é do homem, é de Deus. É o Espírito eterno de Deus. É o embrião de Deus, porque o Deus unigênito foi gerado das entranhas de Deus. O único que foi gerado de Deus. Ele é o único filho de Deus. Ele é o único gerado das entranhas de Deus. Isto é incompreensível? Talvez seja para você, mas para mim não, querido. Então Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Então Jesus Cristo diz, ora, ensinava-lhe muitas coisas por parábola e lhes dizia essa doutrina. Então, quando Jesus vai explicar para eles, quando se achou só com os discípulos, Jesus diz, a vocês é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os incrédulos, aquele que eu não escolhi, porque eles não vão crer mesmo, aqueles que estão fora do reino, essas coisas são ditas por parábolas, para que eles vendo, não vejam com os olhos espirituais, e ouvindo com os ouvidos, não ouçam com os ouvidos espirituais, e não entendam, porque se entendessem, eles seriam convertidos, né? Seriam salvos. Mas eles não entendem. Então, por isso Jesus disse, para que vendo não vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e se lhes seja dado o perdão dos pecados. Aí você diz assim, mas é uma contradição, isso é um paradoxo, porque Paulo diz que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam. Sim, Pedro também afirma isso na sua primeira carta. A vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, se convertam e aceitem o sacrifício de Cristo. Mas por que que muitos vão para o inferno? Jesus Cristo disse que não são poucos. Aliás, quando Jesus vai falar, ele diz, são poucos os que entram pela porta estreita. São poucos, queridos, que são salvos. São poucos os que são regenerados. São poucos. Não são muitos. Porque o caminho é apertado, a porta é estreita, né? E poucos são aqueles que entram nela. Mas o caminho largo, caminho fácil, a porta também larga, né? O caminho é espaçoso, né? Então, muitos gostam deste caminho. Riquezas, bens, abundância, glutonaria, bebedeira, etc. Né? A igreja de hoje, as denominações de hoje, elas entronizaram Mamon no púlpito. Só falam em arrecadação, só falam em dinheiro. Né? Aquilo que Deus, que Jesus Cristo condenou na igreja de Laodiceia, porque ela dizia, nós somos uma igreja rica, abastarda, cheia de profetas, né? Temos o bálsamo, temos a visão de Deus. E Jesus disse, olha, em verdade te digo que você está cega, você está nua e você é pobre. Aconselho que compre de mim ouro e adquira colírio para os seus olhos, para que os seus olhos sejam abertos. Então a vontade de Deus é que essas igrejas
que estão perdidas nas trevas, porque o Deus deste século cegou o entendimento, se convertam. A vontade de Deus é que elas se convertam, mas elas preferem o prêmio da injustiça, como Balaão. Balaão, por 7 vezes o Senhor mostrou a grandeza da profecia, a grandeza do amor, da misericórdia, da bondade. Mas Balaão preferiu o prêmio da injustiça, diz lá o apóstolo Pedro, se não me engano, ou é Tiago. Ele preferiu o prêmio da injustiça, do dinheiro. É o que as igrejas, hoje as igrejas, até falei sobre isso, as igrejas não usam mais a sacolinha, elas usam a maquininha para você colocar o cartão. É o QR Code lá, né? Então, o cara bota o celular, lê o QR Code e bota lá R$1, R$2, R$5, mas de qualquer maneira está contribuindo. E há quem amaldiçoe aqueles que contribuem com R$5, né? Porque a contribuição boa é aquela que passa de 500, de 1.000, né? De 2.000. Este é um crente bom, este é uma ovelha gorda, esta ovelha merece a vida, né? Merece o cuidado, o nosso cuidado, porque ela é uma ovelha gorda que produz manteiga, é uma ovelha que produz carne e lã, né? Lá em Ezequiel 34, Deus vai dizer, o pastor não deveria pastorear as ovelhas, contudo, vocês pastoreiam a vocês mesmo, vocês cuidam dos seus afazeres. Então Jesus diz aqui que aos escolhidos ele fala através de parábolas. Aliás, ele diz, a vocês é dado a conhecer o reino de Deus, os mistérios. Mas aqueles que estão de fora, eu vou falar através de parábola para que eles, vendo com os olhos, não percebam, e ouvindo com os ouvidos, não entendam e se convertam. Né? Não percebeis estas parábolas? Disse Jesus. Como, pois, entenderei todas as palavras? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra do seu coração. Da mesma maneira, da mesma sorte, os que recebem a semente sobre um terreno pedregoso, cheio de pedras, escutam a palavra, logo recebem com prazer, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãs, depois vêm as tribulações, as perseguições, né? E então elas se escandalizam, morrem. E os outros são aqueles que recebem a semente entre os espinhos. Acho muito interessante Jesus explicar o crente, ou aquele que recebe a palavra, mas o coração é cheio de espinho. Ele diz, aqueles que recebem a semente entre os espinhos, né, os quais ouvem a palavra, mas vem logo os cuidados do mundo, os enganos, a riqueza, né, os bens, as ambições, né, os desejos carnais, as concupiscências, e sufocam a palavra de Deus. Hoje muitos crentes são sufocados, querido. Eu vejo crentes lá em Boa Viagem hoje, uma pessoa me dizia, você sabe fulano que tinha uma igreja lá? Pois ele agora é um bebedor de cerveja. Rapaz, o cara tá rico, tá milionário, e bebe cerveja, bebe uísque, e faz churrasco todo final de semana. Então os espinhos sufocaram a palavra de Deus. Os espinhos aqui, querido, é o dinheiro, a riqueza, as ambições de ter, de possuir, de fazer, sufocam a palavra de Deus. E a palavra fica infrutífera. Aqueles que recebem a semente em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem com grande amor e dão fruto. Eu dou graças a Deus porque eu estou com 72 anos e quando eu me converti eu tinha 28 anos. Então, mais ou menos 45 anos, eu recebi essa palavra e a palavra ela foi frutífera. Ela não foi sufocada pelos empregos, né?
eu dizia certa vez, eu estava em Brasília e tinha um emprego de 15 salários. E o diretor me chamou para assinar a escritura de um apartamento na Asa Norte, o lugar mais sofisticado de Brasília, no plano piloto. E eu disse lá, e a secretária disse: Reinaldo, parabéns, você ganhou, foi sorteado, você vai receber o seu apartamento, assina aqui. Claro que o apartamento tinha que ser pago em parcela, descontado no contra-cheque, mas era num valor bem acessível. E eu disse: não, eu estou me separando, a mulher me deixou, e eu estou saindo do IPEA, né? Então, Deus me tirou dali. Eu entreguei aquele apartamento para outra pessoa, entreguei os 15 salários para outra pessoa. E hoje, graças a Deus, estou aposentado não com 15 salários, mas com um salário razoável que dá para viver com a minha esposa e com meu filho. E Deus me deu este apartamento, né? Estou pagando, é claro. Estou pagando ainda, né? Mas com a graça de Deus vou chegar lá. Então, Deus me transbordou o cálice, como dizia o salmista: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Certamente que a tua bondade, a tua justiça me seguirão por todos os dias. Então, querida, era este confronto que eu queria fazer com você. Porque Paulo diz que nós devemos orar por todos os homens. Mas Jesus Cristo diz que os mistérios do reino de Deus nos dado. Porque nós cremos, nós fomos escolhidos, nós fomos comprados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Mas aqueles que estão de fora, os incrédulos, não lhes é dado a compreensão do reino. Eles leem a Bíblia 30, 40 vezes. Eles ficam ricos, recebem muito dinheiro, como foi o caso de Acabe e de tantos outros reis. E mesmo assim não se converteram, né? Porque acham que a riqueza é sinônimo de santidade. O crente que é rico, que tem muitas empresas, é um crente santo, é um crente que vai para o céu. Querido, Jesus Cristo disse: não podeis servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Há de amar a um e aborrecer a outro. Outra vez ele disse: não ajunteis para vós tesouro na terra. Não ajuntem bens, possessões, apartamentos, fazendas, empresas. Ajuntem tesouros no céu. Graça, bondade, misericórdia. E de aprender de mim, o que eu quero dizer, misericórdia, quero, e não sacrifício. Então, faça aquilo que Paulo manda. Apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, aquilo que estou fazendo. Então, será que quando eu partir para a glória de Deus, alguém assistirá meus vídeos? Será que o YouTube continuará os meus vídeos, né? Já tem lá perto de 60 vídeos, né? E mais esse que vai estar lá daqui a pouco. Que Deus te abençoe. Amém?